meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou, lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Vixe Maria, brincávamos de quase tudo, futebol, vôlei, basquete, briga, bolinha de gude, de tudo um pouco. Cascudo e o caramba, né? Brincava de quase tudo um pouco lá, cara. E hoje aqui estamos com uma convidada ilustre, especial. Apresenta ela, Luciano. Estamos aqui com a Regina Travassos, uma professora, psicopedagoga, que veio dar o ar da graça, compartilhar um pouco aí da experiência dela conosco. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada, Luciano. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui, como se eu estivesse na minha casa. Então, estou muito feliz com o convite e poder falar um pouco de educação com vocês. Vamos ensinar o pessoal um pouco, né? Um pouquinho, é bom, né? Porque o pessoal vai pro colégio e ele gosta mais, ainda mais essa geração de hoje, ele gosta mais de ficar na tecnologia do que no ensino. A tecnologia acabou na escola agora, hein? Teve o decreto aí, realmente não estou vendo celulares na escola. E quem decretou foi abençoado, né? Foi direcionado por Deus, porque tava bagunça, não tava? Vocês que são professores, vocês é que sabem. Total. Vamos lá, Lu. Regina, o negócio é o seguinte, queremos saber como foi sua infância, onde foi sua infância, do que você brincava, fala pra gente aí. Então, olha, que delícia de pergunta, né? Eu sou paulista, então minha infância até os meus 6 anos foi em São Paulo. Então, eu lembro da casa do meu avô, com os primos, casa de vó, tudo, né? Minha avó teve 16 filhos, né? Minha mãe era costureira, pouquinho. Minha mãe era costureira, meu pai também trabalhava e a gente ficou muito tempo na casa da minha avó. Depois a gente foi para creche, uma coisa que não existia muito na época, né? Mas eu brinquei muito com os meus primos, a gente brincava na rua, a gente tomava banho de mangueira, era muito bom mesmo. E não era uma infância assim muito rica, né? Nós morávamos no porão de uma casa, mas para ir para a casa do meu avô, que era grande, era toda a felicidade. E tinha espaço, tinha os primos. Tinha as árvores para subir, aquela coisa toda. Não, era gostoso, a gente brincava na rua daquele carrinho de rolemã. Era Maria Moleque? Maria Moleque, gostava. Brinquei muito de boneca também, né? Sim. Primos e primas, imagina, é uma infância bem gostosa mesmo, diferente das que a gente vê hoje em dia, né? E vim para cá cedo, vim para o litoral com 6 anos, né? De 5 para 6 anos, meus pais vieram para cá. A trabalho ou vieram por... Olha, é uma questão assim, era melhor a vida. Meu pai continuou trabalhando em São Paulo por um tempo, mas depois ele recebeu uma proposta para trabalhar como contador aqui na Estela Maris, em Santos. Mas ele ficou um pouco em São Paulo, mas já tinha essa proposta. Então vieram para uma vida um pouco mais tranquila ainda. Que aqui naquele tempo era um pouco mais tranquilo. Hoje tá um mini caos. Isso, né? Eu acho que eu não sei como que é a vida de morar em casa hoje em dia, mas foi uma infância gostosa. Para qual bairro vocês vieram aqui em Santos? A gente veio para o Bitaru. São Vicente, né, Bitaru? São Vicente, Pô, meu tio morou lá, minha avó morou lá, frequentei muito ali o Bitaru na minha infância. É, uma delícia a gente ir para a escola, Presidente Wilson ali na Biquinha, que era o rolê, né? Era uma delícia, né? Aquela feirinha já existia? A feirinha? Da do doce? Sim. Já existia. Eu acho que Padre Anchieta que trouxe, cara, se bobear. Pode escrever. Uma delícia, né? Apesar da gente não ser muito rico, era mais pro pobre do que pro rico, meus pais eram muito, assim, dedicados à questão do estudo. Então, me lembro que meu pai, quando chegou aqui, pediu pra gente ir pra escola. Que escola é a melhor? Municipal. Aí, é a Presidente Wilson, então é lá que eu vou por eles. E a gente brincava bastante, mas a gente estudava bastante também. Sim. Tinha uma responsabilidade, acho que, diferente dessa geração que está agora. Nós não tínhamos celular. A gente tinha obrigação dentro de casa também. Não, né? eu só fui ver alguma coisa de televisão, porque eu assistia tudo em rádio. Novela em rádio com a minha mãe, programa em rádio. Só vim assistir quando eu tinha uns 6, 7 anos, quando eu mudei para cá, que tinha uma tia. Aqui sempre tem uma tia rica, né? Sim, sempre tem. E ela tinha televisão, ela pôs a televisão na casa dela. Foi um chuá, né? Uma coisa louca, assim. Foi novidade. Novidade. Aí ela chamava a família devagarzinho pra gente ir lá. Fazer o rodízio, né? Fazer o rodízio na televisão da pessoa. Assistir. Uma delícia, né? Muito bom. Era uma experiência incrível. Né? A televisão. Para quem não tinha condição.
Era algo fora do padrão, né? É como se fosse um cinema, né? A Dentro de gente casa. até tinha uma televisão que eu me lembro que meu pai jogava o sapato para ela funcionar, assim. Me lembro que era uma coisa... Pegava no tranco. Punha aquela... Não, antigamente elas televisão, gostavam de apanhar. punha celofane para ficar capa, colorida. chinelada. É muito engraçado. Me lembro de algumas... O bombrilzinho na antena. Isso, básico, tudo feito. Para tirar o chiado. Muito bom. Muito bom. Ô, Regina, e o que tu sonhava em ser quando chegasse a tua fase adulta? Você já tinha alguma profissão em mente na tua infância, na tua época de escola, ou foi acontecendo? Olha, eu sempre gostei muito de fazer coisas, sempre, de montar, de criar, de pintar. Era criativa. Muito. E com 7 anos, quando viemos para cá, meu pai pôs os 3, a gente tinha uma educação francesa, para tocar piano. Então, eu tinha vontade de tocar piano. Meu irmão é doutor em música, pianista. Então, minha irmã tocou piano, violão, flauta, tudo que você possa imaginar. Mas eu, então, fiquei com essa ideia de vamos pensar na arte de pianista. Só que nos concursos, quando a gente tinha de 12, 13, 14 anos, meu irmão era o primeiro, eu era o segundo. E aí eu percebi que a minha habilidade não era muito a dele de tocar, era mais de falar, né? E eu me lembro que eu gostava de fazer, de montar, de colar, de fazer coisas. E falei para o meu pai, eu quero fazer arte, quero fazer faculdade de arte. E meu pai falou, não, você é boa para fazer, você vai fazer nutricionismo, que é a faculdade do futuro. Eu falei, não, pai, quando eu tiver... Eu entrei na faculdade com 16 anos. Precoce, hein? Bem cedo, porque a gente estudava mais cedo, se formava mais cedo, né? E... Se aposentava mais cedo. Também. Tinha tudo essa moleza. Tinha. Agora, quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, vamos ficar aí. Pessoal, é só acima dos 100 anos. Ai, não é. Hoje é só acima dos 100. Se você chegar nos 100, você se aposenta. Ai, mas é verdade, né? Tá e como é que tu convenceu teu pai? Não é artes, pai? Assim, eles sempre foram muito democráticos. E ele falava, mas filha, o que você vai, né, ganhar com artes, nutricionismo? Pai, eu acho que o sol nasceu para todos. Eu sempre fui dessa opinião. Eu gostava de cinema, gostava de ver teatro. Meu pai sempre levou a gente aqui. Eu vi Nelson Freire quando tinha meia dúzia de pessoas assistindo ele. Depois ele virou um grande pianista internacional. A gente ia muito para assistir esses concertos públicos, né? Sim. Orquestra. Eu gostava dessa parte. Apesar da tua família não ter uma condição... ela te levava para lugares de pessoas que têm condição. Exatamente. Eles tinham visão. O acesso à cultura era maior, era mais fácil também na época, né? Mas não era um padrão normal de família. Assim, meu pai, ele é músico, né? Agora já não está no céuzinho. Mas o irmão dele, a gente de domingo ia na missa, e da missa a gente ia para casa do meu tio tocar. Eles iam cantar, tocar, tomar a branquinha, sei lá, antes de ir para casa do vô. Comer. Fazer o aquecimento. Exatamente. Então, a música, a arte sempre teve no sangue. Então, abriu foi apetite, muito difícil. Ele só ficou preocupado com essa questão de, nossa, como é que vai ser a vida dela, tinha esse negócio de artes para ele, tinha essa fama de que não dava dinheiro. Exatamente. De que você vai se envolver com coisa errada, né? Dormir até meio-dia, aquela coisa toda. Mas tem até hoje isso. Tem. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, né? Todos em arte. Meu filho é músico. Ele trabalha em Florianópolis, ele é professor da escola de música, de rock. Lá ele tem banda, então ele é músico. Lógico, cada um é um, né? A Marina, que é a minha filha mais velha, ela é publicitária. Era mais difícil naquela época você ganhar dinheiro realmente com então, mas na verdade, no segundo hoje tá mais fácil, ano, olha só, Alexandre, no segundo ano da minha estudo de artes, né, que não era qualquer um que entrava também, você tinha que fazer o vestibular, mesmo sendo no Santa Cecília, você tinha que tinha todo um mise-en-scène para entrar, passear lá. Hoje em dia não, né, mas beleza. Veio gente do Rio de Janeiro, veio gente do interior de São Paulo, veio de tudo que é canto lá. E no meu segundo ano, foi oferecido aulas no Estado, olha que interessante, no Vila Sônia, e isso eu nunca vou esquecer.
E eu tocava, eu queria ainda ser pianista, então eu tocava com o Gilberto Tinetti, nosso querido pianista que já faleceu. Eu tocava em São Paulo com ele e era difícil, ele não era fácil. E eu queria tocar, queria ser instrumentista, pianista. Queria entrar na área. Queria estar na área, Sim. mas estava fazendo faculdade de artes, aí surgiu essa oportunidade de dar aula no estado, lá no Vila Sônia. E eu, então... peguei meu irmão e falei, nós vamos lá, porque dinheiro é tudo na vida, né? Meu pai tinha bastante dificuldade de pagar a universidade, vou trabalhar. Viu uma oportunidade. Na semana seguinte eu falei, pai, não quero mais que pague a aula do Gilberto Tinetti, eu vou lá falar com o professor, foi difícil. Meu negócio eu vou dar aula. Tu sempre foi assim, atirada, caruda? Sem medo de... Eu tive época de cabelo azul, rosa, sou uma pessoa que Era punk. Cheguei nessa época também. É tipo uma bem consuelo. Mas sem tanta fama, assim, né? Um pouquinho de menos fama. Mas assim, né? As pessoas são assim mesmo. A gente vai crescendo com as coisas. Você é aventureira, né? Você gosta de oportunidades e se arriscar, né? A primeira aula que eu dei foi no 8º ano, que agora é o 9º, lá no Vila Sônia. Eu estava muito apavorada, porque eu tinha 18 anos. Era novinha. Eu era novinha. E os meus alunos também tinham o quê? 13, 14, Próxima 15 idade, né? Quase não do Você era uma aluna, praticamente. Então, foi assim, como que eu vou me impor? O que eu vou fazer? Meu medo que foi... moral que eu vou ter? Meu irmão foi comigo até lá, ele falou, você não vai trabalhar aqui porque é longe, tem que pegar na Vila Sônia, eu não tinha toda essa facilidade. É uma comunidade longe, o ônibus tal hora e tal. Aí quando a diretora falou o quanto eu ia ganhar, que eu ia ganhar quase igual ao meu pai, o meu irmão falou, não, você vai. Vai. Começa hoje. Aí, todo apoio eu tô te dando. A vida foi essa coisa de, daí vamos dar aula, né? Era das 3 às 7. E acabou gostando. A primeira vez que eu pisei na sala de aula, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aturar as crianças. Na verdade, né? Era outro comportamento, era né? Diferente. Era diferente. Era bem diferente. Respeitava mais. É isso que eu também penso. A educação, ela mudou muito, né? Ela mudou bastante. Ela mudou na escola, por conta da tecnologia, e facilitou muito quem tem dinheiro, porque tem escolas maravilhosas, com uma tecnologia e 3D e tal. Mas a escola pública, que é a minha casa, né? A escola pública, ela demorou a chegar nisso, né? Vocês falam do celular, eu sou aposentada do Estado, município do Trabalhando. E em 2016, que foi uma das últimas aulas que eu dei, no 3º ano do ensino médio no Estado, tinha aluno falando, professora, vai dando sua aulinha aí, que a gente está aqui, já começava, estava no tablet ou no celular, já era difícil, mas já começou aquilo. E aí eu percebi que eu estava obsoleta para eles. Tá. É uma coisa que... Você não conseguiu acompanhar a evolução deles ali. Eu pensei, vou trabalhar... Agora, como trabalhar com o celular, com eles e tal, mas eu estava aposentando do Estado. Sim. Então, eu não me preocupei muito com isso. Até meio que desmotivado, falando, eu já estou na minha carreira final. Não, mas aí a gente começa a ter outras estratégias, né? Eu pensava assim, o celular vai me ajudar a entrar, o cara que nunca vai para Paris, ele vai entrar no Louvre e vai ver a Mona Lisa lá. Ele não vai se assustar se um dia ele chegar lá e ver aquele quadrinho pequeno e falar, por que isso é tão valoroso? Né? Tá. E na aula de artes eu aí tinha, você viu uma oportunidade ali, né? Como de que era? ensinar mais. Não era retroprojetor, tinha também, mas aquele que você vai pondo na parede, assim. Eu tinha um jogo daquele de artes. Aquele negocinho que coloca a imagem? A imagem. Eu dei para um professor quando eu me aposentei do Estado. Eles amavam aquilo. Quem trouxe foi Pedro Álvares Cabral, Santa Maria Pequenina. Veio nas caravelas. Veio nas caravelas. Mas você quer saber? Eles gostavam. Gostava. Né? Então, é diferente para eles, é um negócio diferente. É legal, pô. É igual aquele cheirinho do álcool. Não sei o que tá falando, não. Mimeógrafo. O mimeógrafo, né? Aquele cheirinho foi tão querido uma época, foi tão maravilhoso, condenado outra época, né? Tem umas coisas interessantes na educação. Nossa, maravilhoso. Eu acho que a educação, ela passa por vários caminhos que você tem que pensar que tudo vale a pena.
O mimeógrafo valeu a pena. Valeu. Né? Mas aí passou o tempo do mimeógrafo. Fazia o professor ter tendinite e o caramba de tanta coisa passar, né? Movimento repetitivo. A gente não faz isso, mas tem o Xerox agora. Né? Sim, então a pessoa continua ali no papel. Né? Eu não sou tradicionalista, eu acho que o tradicional é muito importante. Quem fala para mim, copiar muitas vezes não dá certo. Eu acho que a gente o ser humano vai aprendendo pela repetição. Né? O que falta na escola, eu acho que é um pouco que nós tínhamos em casa. A educação em casa e o respeito dos alunos com os professores na escola. Eu acho que é isso que falta hoje em dia. O que eu vi no nosso tempo é assim... A gente respeitava muito o nosso professor, gente. Os nossos pais não permitiam que a gente desrespeitasse os professores. Eu tenho um filho de 18 anos e sempre ensinei ele. Os professores é autoridade. Então você deve respeitá-los. Mas se um professor, por acaso, te desrespeitar, te difamar, te expor ali na frente dos outros, fique calado e fale comigo, eu vou resolver o assunto. Então, assim, eu nunca tive problema com meu filho a respeito de relacionamento com os professores. Então, Alexandre, isso é uma educação familiar. Então, é isso que eu estou te falando. Né? Só que no meio do caminho, que é essa minha geração dos 50 para cá, eles se perderam porque eles querem autoproteger os seus filhos como se os professores fossem um demônio. É o vilão, né? Ao contrário, meu amigo. Quem está ensinando é os professores que ganham pouquíssimo. Pouquíssimo. Raros professores ganham acima de 10 mil e tem que ralar que nem um maluco. Com 30 anos, trabalhei manhã, tarde, noite e de sábado. Então, e o que acontece? Eles pegam as crianças e fazem isso aí. Trata como inimigo. Nunca o seu filho está errado. Então. Opa, nunca o meu filho está errado. Meu amigo, os professores estão lá para fazer o que você não tem tempo de fazer, que é alfabetizar. Isso mesmo. Então respeite os professores. A não ser que seja um professor tranqueira, que também tem. São poucos, mas tem os que não valem nada. A gente tem colega de trabalho. Todo lugar, né? Todo lugar tem o que não vale nada. Mas, poxa, os pais se colaborassem, vocês viveriam muito mais em paz, trabalhariam com muito mais prazer, já trabalham com prazer. Mas imagina, né? Você poderia saber... ser melhor, né? Você chegar ali para dar uma aula, como é que fala? Lecionar, é isso? Ministrar a aula. Com muito mais prazer e sem medo no coração de que alguma coisa irá acontecer e você vai ter que ir para a diretoria, junto resolver. Fica uma coisa apreensiva. Hoje em dia ele peita o professor. Então, que pena, né? Porque a gente precisa retomar um pouco essa questão de educação, moralidade, de educação, de respeito, de valores. E essa questão do celular que estava falando com o Luciano antes de entrar aqui, sim, é uma questão muito séria. Porque seríssimo. A gente tem que realmente dar um basta. Quando o professor, o dia que a gente chegar, o professor, hoje nós vamos pesquisar no celular. Aí sim, tá liberado. O dia que a gente conseguir chegar nisso, vai ser ótimo. Porque isso é bacana. Mas enquanto eles não têm, eles ficam lá com aquele escondido, no Zap, no TikTok, realmente a falta de concentração para o professor não vai acontecer. E uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte, de um passar para cá, com esses negócios de aqui não pode repetir, tem que fazer de tudo também tem essa, né? Na nossa época não sabe e repete. A sociedade, ela está criando, a sociedade não, o governo, né? Seja qual for, o governo. Ele está apoiando para que se concretize, no final, profissionais péssimos na prestação de serviço deles. Olha, Alexandre, é o que eu digo. Sou professora de cursos de pós-graduação desde 2005. Agora eu parei, depois da pandemia eu parei de dar aulas. A gente cansa também, né? Sim. Mas formei muitos professores na área de artes, de música, de psicopedagogia, de pedagogia, muitos. E a gente vem vendo, ao longo do tempo, que falta formação básica na área do português, né? Na área da interpretação,
até de raciocínio mesmo. Até fazer né? um texto. E não é falar mal os Coisa alunos, básica. eles vêm de um ensino Sim. que às vezes público ou particular, Que está relaxado, que essa é a está verdade. faltando alguma coisa, que a gente ainda não Está descobriu. relaxado porque Precisa ter. hoje eles sabem que, desculpa te cortar, hoje eles não. sabem que não vão repetir. Então, Entendeu? Então tu deixa relaxado, a pessoa relaxar. Agora, pô, a gente tinha um medo do caramba de bombar, pra ter que fazer de novo. Hoje eles não estão nem aí. Não tem medo. Por que as pessoas usam cinto de segurança hoje? Tem medo de tomar multa. Tem uma consequência. Hoje no estudo não tem consequência. Eu passo lá na frente do Santa Cecília lá, horário de aula. Tem um Eles monte estão de lá molecada bebendo ali no Supercentro Boqueirão. E os pais que se matam para pagar as suas faculdades? Os caras não falam nada. Então isso vem de casa, É. vem da educação infantil, que você começa a dar... Sim. Eu adoro a educação infantil, me apaixonei. Eu era professora do ensino médio, universitária, fui para a educação infantil para um projeto de creches. E eu me encantei com a educação infantil. Sim. Então começa na educação infantil, mas quando eu falo os gordinhos, de 1º ao 5º ano, né? Que é muito bacana, porque tem a professora E lá... tem a pureza da Tem criança a para aprender. professora, uma professora, e agora a de artes, que eu acho bacana, educação física, que são matérias mais específicas, bacana também, de ter, né? Existe um controle maior, existe uma autoridade maior, ainda existe um respeito maior. E aí, por que começa, do 6º ao 9º ano, nós temos tantos problemas, né? São vários professores, muda a dinâmica. Como diz você, tem professores maravilhosos. Tem professores É a grande maioria. excelentes. A grande maioria se esforça E pra tem caramba. alguns que não, que Sim. estão desanimados. E tudo na vida é uma questão também da situação da Problemas pessoa. pessoais, um monte de E coisa. todo mundo passa por isso, Sim. não vamos fazer. Sim. O aluno não tem culpa disso. Mas é o sistema político que está defasado. Eles falam defasado. tanto em educação, mas não chamam pessoas pensantes para trabalhar como fazer esse aluno se interessar de novo pela educação. Como fazer? O aluno do 6º ano que vive no celular, do 7º, do 8º, do 9º, como fazer? Que nem falam muito dos estudos lá fora, né? Dos países lá fora e tal. Contrata alguém que é da área da educação, traz pra cá, Não precisa se... faz a pessoa ensinar tudo. Ô, concorda? Eles fazem isso em Mas não congressos, quer. Mas tu Alexandre. sabe por quê? Não quer. Então, Porque um povo mal instruído é fácil de ser manipulado. Né? eu recebi eu tenho 3 filhos do coração. Uma delas veio da Alemanha, ficou na minha casa enquanto meu filho foi estudar em Taiwan. E ela falava: mãe, eu não entendo. Me chamava de mãe, aquele alemão estranho. Em 4 meses ela aprendeu português, maravilhosa. Eles aprendem rapidinho. Muito né? rápido, né? Eu tô aqui 5 anos estudando inglês, aí, of course, I speak Yes, English yes. more or less, Então, mas é porque é de base também, né? Lá o Sim. ensino, além de ter menos criança, o professor pode... Eu dei aula para 50 alunos. No estado a gente tem isso, 52 e tal, 30 alunos. As salas têm que ser condizentes. Lá, já em 2016, 17, mãe, a gente já trabalha em círculo. A gente faz uma dinâmica em círculo. A gente não fica copiando elogio. Nós fazemos pesquisa da matéria. Interage, Pesquisa, né? interage. Isso já... Quanto tempo faz isso? Mais de 10 anos que eu escuto isso. Meu filho foi para lá em Taiwan, de manhã ele fazia a básica, de tarde ele escolhia as matérias que ele queria fazer. Era comida, que ele adora cozinhar, então ele fazia lá, ou então alguma coisa de esporte, enfim. E aqui nós temos o turno integral, mas a gente não vê assim uma dinâmica voltada para uma dança, uma capoeira, É bem só feita. pro passatempo. É um aqui e outro ali, porque não passatempo. é em todos os lugares. Então, assim, tem que ser em todos os lugares, tem que trabalhar isso em todos os lugares. A música tinha que ser uma matéria à parte. Eu brinco porque meu marido, que eu amo de paixão, o Wallace Travasso, fizemos 40 anos de casado, ele é professor de matemática, foi, né? Muitos anos. Ele que estava, porque ele é engenheiro, mas ele deu aula há 24 anos. Eu falava, são 10 aulas de matemática e 2 de artes? Está errado. Tem que ter 2 aulas de matemática e 10 de artes, porque tem que dar cinema, tem que dar música, tem que dar arte, tem que Cultura dar pra pessoa. cultura para a pessoa. Muito A pessoa amplo, tem né? que ter, ela tem que se formar. O ser humano com letra maiúscula, né? Ser humano, ele tem que se formar disso, da base cultural do seu país.
E isso eu vi com ela, veio da Alemanha, com um filho que ficou 1 ano na minha casa de Taiwan, o Eric, ele ficou 1 ano na minha casa, uma menina da Lituânia, e os 3 que vieram aprenderam muito rápido a língua, a português, né? E todos falavam a língua nativa, por exemplo, a de Lituânia, quando eu falava com a mãe dela, nem sei que língua que ela falava. E aí ela falava inglês muito bem, né? E ela queria aprender o português junto com o espanhol. E assim, uma coisa interessante isso. Meu filho caçula, que agora mora em Luxemburgo, ele aprendeu com o Eric o inglês, porque ele estava fazendo inglês aqui, e eles tinham que se comunicar. Ficava trocando ideia e falava taiwan, mandarim e inglês. E o meu filho português estava aprendendo inglês, então ele aprendeu ali. Tem escolas de inglês? Tem. Eu estou fazendo escola de inglês, mas elas não são iguais à escola... Vai para Taiwan. Ou para Alemanha, mas, né? Regina, tu falou um negócio agora que me aguçou aqui. Fala. Eu falo muito, hein? Esse exemplo que você falou aí dos seus filhos, né? Enfim, estamos fazendo intercâmbio, algo assim. Aproveitaram a oportunidade. Sim. Opa, ele fala tal idioma, eu falo tal, vamos aproveitar a oportunidade, sim. Ok. Essa semana eu estava falando na sala de aula com alunos, era esse tema. Quem tem parente que veio para o Brasil era um imigrante, né? Uhum. E aí uma aluna começou a falar, meu avô é chileno. Eu, pô, que legal, teu avô é vivo, é? Pô, tu fala espanhol? Não. Como assim? Pô, você tem um professor de espanhol de primeira linha na tua mão e tu não aproveita? Então, o pensamento do brasileiro é outro. O estrangeiro, ele aproveita, acredito eu que essa questão cultural, ele aproveita muito mais. Muito mais. Existe também um fator, assim, o Brasil, todo mundo fala português. Eu tive a oportunidade de ir para Luxemburgo. Luxemburgo é todo um ducado. Fala minúsculo, mal menos, é um né? ducado, né? Onde todo mundo quer viver. É um livro de história da princesa. Né? E aí tem aqui a Bélgica, aqui tem a Alemanha, aqui tem a França, a Alsácia, né? Então, você tem que falar o inglês, que é a língua universal, porque você não vai aprender o belga, você não vai aprender o alemão, vai até se ficar muito tempo lá, o francês. Você, com o inglês, você se vira em qualquer... Então, também tem essa questão do europeu ter que ter realmente uma língua para poder falar com os países que estão ali do lado. Eu entendo isso. Ele falou, mãe, a gente tem que entender o que o nordestino fala, porque eles falam muito rápido. Tá? Eu falei, é verdade, né? Que é bem bacana, é regional. Mas a gente não precisa daquela... Eu vou para o Rio de Janeiro, eu não vou falar inglês. Eu vou para a Amazônia, eu não vou falar inglês. Não é? Eu vou lá para o Sul, eu estou falando português. Então, isso de uma também forma diferente, é num sotaque diferente, mas dá para se entender. Mas a gente entende. Então, lá, eu entendo também que existe essa precisão de você ter que falar. Fora que eu acho que existe uma qualidade mesmo no ensino do inglês, que eu não vejo aqui no nosso país. A gente não tem qualidade no ensino. Eu sou professora de escola pública. Eu vejo agora as escolas bilíngues que provavelmente vão criar mais pessoas que falem inglês, né? Porque é muito importante isso, nós globalizamos nossa vida. Mas as crianças de escola pública não têm essa oportunidade, porque tem que o quê? Pagar uma escola particular para poder ter alguma coisa mais. Então, isso me incomoda um pouco. Tanto é que eu fiz um livro em inglês, porque eu gostaria de pôr esse livro na rede de graça, né? Dreams with Tiny Letters é um livro que fala sobre sonhando com as letrinhas em inglês. Não deu 2 anos fazendo esse livro. Por quê? Porque é um livro para dar incentivo para o pequeno ter vontade de... Não estimular desde pequenininho. Desde pequenininho. Né? Você começa ali embaixo para poder estimular a criança. Você quer mostrar aqui? Então vou mostrar aqui. Mostra aqui. A minha série de livros, mostra. Eu sei lá, eu já mudei todo o roteiro aí, não tem problema nessa. Não, fique em paz. A minha sacolinha, que é moderninha, ela tem aqui o jogo dos livrinhos, né? Então, é o mundo das letrinhas, sonhando com as letrinhas, a festa das letrinhas e a mágica das letrinhas. Esse é o de alfabetização lúdica, tá? Que eu fiz os 3 primeiros, que são esses aqui, eles têm o QR Code, por quê? Porque tem acessibilidade para as crianças que têm deficiência auditiva ou deficiência visual. Está no YouTube. Legal. É só você pôr o QR Code, né? Que todos esses 3 QR Code aqui. Desses 3 livros aí, eu tive uma querida Priscila Costa e depois a Beth também, que fizeram a tradução dos livros. A Priscila fez desses 2 e a Beth desse daqui. Eu estou agora procurando o outro, né? Desse ainda não tem. Mas é legal porque eu fui fazer
parte de uma Bienal. Ó, eu falo muito, tá? Fica à Vamos vontade. fazer pergunta. Mas falar. a gente te trouxe pra falar. Então eu vou falar, porque assim, essa parte é boa de vocês Se é saberem. pra gente ficar na mímica, não dá. Então vai. Eu comecei a escrever quando eu saí de um projeto de creches. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É minha paixão. E eu saí, em vez de eu 14 anos no projeto, eu saí, em vez de chorar, falei, o que eu vou fazer? Ah, meu marido tirava fotos, a gente adora fotos, e a gente pegou umas fotos nossas, que fizemos de flores, e eu fiz uma escrita sobre Jardim de Flores da Infância. Eu comparei as crianças com as flores. Me encantei com esse negócio de escrever, mas trabalhando muito, dando muita aula, fazendo muita coisa. Sem muito tempo. Sem muito tempo. Sou contadora de história e tal, participei de vários projetos. Aí, quando eu fiz 50 anos, que não parece, tá, gente? Não, eu pensei que tá com 25. Por aí. De cabeça tenho 18. Eu fiz contos de Malecon, que é um conto da Marina, um do Leonardo e um do Corrado, em homenagem aos meus filhos. Deu muito trabalho esse livro, porque eu queria ele em forma de coração. E, na época, foi muito difícil achar como cortar o livro. Mas é bem legal, eu trabalhei muito esse livro nas universidades. Aí, não sei por que, gente, eu saí candidata a vereadora por São Vicente em 2012, que foi uma loucura na minha vida. Do nada. Então eu trabalhava com creches, né? E eu trabalhava com as creches de todas as cidades. Eu comecei com 6 creches no projeto, quando eu terminei eu tinha montado 79 creches. Oxe. E as 18 últimas foram com berçários, porque passei por uma gestão do prefeito Márcio França, e depois do Tércio, nosso querido falecido Tércio, e na época ele também me incentivou a continuar no projeto. Foi maravilhoso, uma época maravilhosa da minha vida. E aí, conhecia muita gente. Então, recebi o convite para sair candidata. Não tenho ninguém de político na família, não tenho nada. Mas foi divertido. Eu fiz, sabe aquela coisa de professor? Florzinha para dar para as pessoas. Eu ia nos lugares, aí o pessoal fala assim, olha, se você... Né, e daí você recebe as propostas indecorosas, se você me der pedrisco, a gente vota em você, se você me der o vidro, né? Se você me der o buchão de gás, churrasco e tal. Eu não tinha condições. Agora eles não estão pedindo mais isso, né? Agora está pedindo café, azeite. Seria café, não é? O que está mais caro, né? Não muda arroz. Muito. É difícil. Mudou o negócio. E mulher, antes eles pediam telha, gás, então, nem pensar, hein? Então, assim, não é só gás isso, é só se tornando governador. Mas foi uma época... É pouca, foi uma diversão. Sim, além de... uma experiência. 10 professoras me ajudaram, porque você precisa ter carro para som, eu tive música, essas coisas aí. E aí eu não entrei, mas eu tive 519 votos na época. Bastante, foi muito bom. Expressivo. Na próxima eleição me chamaram, então não quero mais. Foi uma experiência incrível. Eu resolvi escrever um livro sobre isso. Toma muito tempo isso aí. Não, é outro mundo. A gente um dia vem aqui só para falar nisso. Política é outro mundo. Não é o meu negócio, eu sou professora, psicopedagoga. Mas escrevi um livro sobre isso. Então, peripécias de uma calor em campanha, tá tudo com o nome trocado. No final tem umas fotos aqui, fizemos bandeira, pus os filhos para andar de bicicleta. Esse é divertido. Esse eu vou ler. Porque eu acho que a gente tem que... condenada? Tudo que viveu ali... Assim, mais a parte alegre do que a parte... acredito eu que você escreve com leveza, né? Isso, foi isso, né? Você passou um pano nas... Você, entre linhas, vai entender que assim, no meio da campanha eu sabia que eu não ia ganhar, mas eu tinha 10 professoras que cuidavam da minha campanha, eu ganhei lugar para ter lá o gabinete, não tinha dinheiro, né? Nem sabia. No final da campanha eu nem sabia que eu podia ter pedido para o partido dinheiro para o carro. Sim. Eu não sabia. Então, assim... Mas alguém sabia e pegou esse dinheiro, pode ter certeza. Entendeu? Mas eu ganhei, do partido a gente ganha aqueles... Pode devolver, né? Eu sou da época que eu ganhava os panfletinhos, ganhava não sei o quê, tinha os outdoor. E eu não posso nem reclamar, eu ganhei 10 outdoors porque eu não sabia como pôr nos lugares. Como eu parecido com outra pessoa, os meus outdoors foram para elas, dela veio para mim, tive que pagar um caminhão para trocar. Foi muito interessante. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal aqui. A parte boa e divertida está no livro. A parte que a gente prefere não comentar? Pra que isso, gente? Vamos ficar com as partes boas da vida. Porque se a gente só falar da parte ruim, vai ser complicado. Então, assim, uma mulher entrar em campanha, só entra, e eu ainda acho que hoje em dia, se alguém quiser. É bem difícil.
É bem difícil. Ainda é o clube do Bolinha, ainda é o homem que manda. Ela está entrando, tá? Temos aí algumas deputadas, algumas vereadoras, algumas... Eu não estou falando muita mal. luta, muita Estou guerra. falando que elas são umas guerreiras incríveis. Poderia ter continuado? Poderia, mas o meu negócio era outro. Me diverti. Né? E aí, deixa eu só terminar. Como esse livro foi um sucesso, aqui, O Sonhando com as Letrinhas, eu resolvi fazer Dreams with Tiny Letters para incentivar. E eles têm uma sequência. Um fala do A, E, o outro do abecedário, o outro eu junto D com O da Dó, C com O da C, Dó com C da doce. E o último, a borboletinha pousa numa excursão, os alunos, né, sempre, escola e tal. O último, ele fala sobre as letras compostas. O B com A da Bá. Se eu quiser colocar no meio o R, fica Brá. Então, ele tem uma sequência entre as primeiras letras e as letras compostas, e o aluno vai trabalhando sobre isso. A minha ideia, brincando. Aprendendo brincando. É mais ou menos... Com suavidade. A minha ideia era essa. E você viu algum aluno lendo o teu livro? Nossa, Qual que é a sensação? Ó, o Dá pra carro-chefe, descrever? esse daqui, né, que já me chamaram para várias escolas. Eu só não fui mais, porque ainda trabalho muito. Mas quando tiver mais tempo, quero continuar esse trabalho. É a coisa mais deliciosa do mundo. Você vê o aluno, que eu falei que é pequenininho, que é para o aluno pegar, rasgar, babar, desse, é de monstros, né? E é de poluição, de meio ambiente e tal. E é legal eles verem aqui, eles querem comprar. Então, na escola pública não é muito fácil isso, porque a ideia não seria vender, seria você fazer um acordo. A doação, fazer um acordo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei muito com eles em escola particular. Vendia por um preço irrisório e toda a arrecadação que eu tinha, eu revertia nos livros. Então, esse que tem mais de 3.000 publicações. Toda eu revertia. Teve ano que eu doei para 5 creches. Na realidade, você fez o livro, o teu foco não era ganhar dinheiro, o teu foco é realmente a educação, a alfabetização. Gente, eu dava aula em faculdade. Vou explicar como é que começou esse, porque o primeiro, o segundo e tal. Mas esse daqui, eu estava dando aula numa faculdade e eu contava a história que eu fiz esse livro com crianças de creche a long time ago. Né? E aí, a aluna falou assim, agora eu vou ensinar o que é psicogênese da escrita. E mostrei essa parte aqui dos alunos, que eu sempre agradeço, porque eu acabei pedindo o livro para eu trabalhar. É um livrão grandão, está todo despencado. Ela falou, professora, por que você não publica esse livro? É tão bacana. Aí vocês vão adorar ler depois. E aí eu falei assim, olha, não sei, nunca pensei nisso. Mas aí me encantei. Quando eu publiquei e fiz a tarde de outono, foi um sucesso. Aí eu fui contar a história numa escola. Foi outro sucesso e aquilo foi acontecendo. Foi tomando proporção. Foi tomando proporção, é isso. Regina, falando disso, a gente fica muito, com o né? coração acalorado. Ai, tadinha. E quando fica com o coração acalorado, a gente fica com o quê? Fica com calor e tá brutal o calor aqui na Baixada nessas últimas semanas, hein? A gente lembra de Sensação térmica de 150 graus? Desertos. Nossa. Saara, né? Lembra de quem? E a gente lembra deles. Deles quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, o atendimento é 5 estrelas, eles trabalham com vendas, manutenção e instalações. E temos também a Turtle, que é uma camisaria refinada de algodão egípcio de extrema qualidade. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas instituições, SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África Turtle. E temos aí também os nossos amigos da Tela VIP, do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip. Toca daí, Lu. Regina, eu fiz aqui o script, e tu é multifacetada, vários assuntos para falar. E aí nos bastidores ainda falou mais coisas que eu desconhecia, então eu tô com a cabeça assim em ebulição. Tadinho, eu não sei por onde eu começo. Não, fica tranquilo. Mas eu acho tem uma pergunta que a gente faz a versão 2, a missão. E essa pergunta eu tenho que fazer. Fala do projeto da Cultura de Paz. Explica para quem não conhece o que é o projeto, qual que é a importância, né? Qual que é o alcance dele, o resultado. Como é que Acho que Regina? Esse é o futuro. Tá? São Vicente tem uma legislação, precisa ter um núcleo de cultura de paz. Ela foi feita em 2017.
E esse trabalho de cultura de paz nas escolas já vem aí desde os anos 2000. Ela começa entre os entes federados, federal, estadual, e é por adesão. As prefeituras vão fazendo, os estados, tal. Então, existe até em São Paulo também, na prefeitura. Como que é isso? Primeiro, para mim foi novo. Em 2020 me deram, sabe aquela coisa? Estava em sala de aula, aí você não, vai para a secretaria, não sei o que lá. Eu trabalhava como psicopedagoga no DAP, fui ser diretora, mas houve toda uma controvérsia e tal. Então, você fica na cultura de paz. Eu falei, mas o que é isso? Eu também só tinha ouvido falar. Cultura de paz realmente são círculos que você faz dentro de sala de aula com os alunos. Você também pode fazer com os professores, com a equipe gestora. Então, nós fazemos o Círculo de Paz dentro das escolas, que é o que dá certo. Eu participei como professor. Levaram na escola, realmente é muito bom. É muito interessante bom. Isso. E aí, assim, eu fui fazer uma pós-graduação sobre justiça restaurativa. Sou membro da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Vicente. Fui estudar. Então, eu falei, gente, não vou fazer nada durante 4, 5 meses para entender o que é isso. Por sorte, eu recebi uma assistente social, uma psicóloga, mais 8 pessoas, para trabalhar com a cultura de paz. Então, fui estudar e fiz todo mundo estudar. Que eu acho que é a primeira coisa quando você recebe um cargo, alguma coisa, você tem que saber, foi cargo, eu sou professora até hoje, mas foi um projeto. E, de verdade, a gente sente que trabalhar com isso faz toda a diferença aonde você vai. Se você vai fazer isso numa sala de aula que está tendo problemas, eles pelo menos começam a pensar. O nosso foco no primeiro ano foi estudar e começar a aplicar para cá, para lá, não sei o quê. No segundo ano, a gente já começou a trabalhar dentro das escolas, conforme as escolas pedem, né? Mas foi diminuindo o número de membros Então, no terceiro ano, nós trabalhamos com o EJA, eu amei, eu aprendi mais do que trabalhei a paz. E esse ano nós focamos o que passou, os 8º e 9º anos, que são anos difíceis, né? Nas escolas que solicitaram também. Então, como que é isso? Eu acho que assim, a gente aqui é uma pontinha, mas existem cidades, como por exemplo Sobral, existem 2 facilitadores de cultura de paz em cada escola, para trabalhar isso todos os dias, toda semana. Então, minha felicidade vai ser esse projeto dentro dos olhos dos órgãos públicos, que ele aumente, que ele tenha mais pessoas, né? Nós fizemos tome corpo, não fique uma legislação só no papel. Hoje em dia nós somos só em 3 membros, né, que atuam, então fica difícil, porque para você fazer um círculo, seja lá onde for, porque a gente não trabalha com paz, a gente trabalha com o problema, a gente vai mediar problema. Não teve lá aquele negócio de uns 2 anos atrás, em Suzano, que teve um problema nas escolas, sim, tal. Os alunos ficaram apavorados, então nós saímos correndo para fazer esse trabalho. Faz 2 anos, 3 anos já isso, né? Rápido, né? Entendeu? Então, assim, tem alguns problemas, vamos lá, a cultura de paz, vai lá. Assim, dá resultado? Super dá resultado. Só que, assim, a gente está meio que enxugando gelo, na minha visão. Porque muito pouco. Eu tenho um colega maravilhoso, que é o Danilo Hong, ele é super formador, né? E aprendo muito com ele todo dia. Mas assim, somos 2 andorinhas, a gente faz um solzinho aonde a gente vai. Como é que é a receptividade dos alunos? Quando vocês chegam lá, começam a fazer a dinâmica, são resistentes, não são? Os 9º anos, 8º anos, eles acham engraçado porque a gente já põe um tapete lá, a gente tem que explicar que aquele tapete não tem nada a ver com umbanda, né, que tem um sentido e tal. Então, começa, nos primeiros 10 minutos não é fácil. Mas, aos poucos, na apresentação, isso aqui, eles começam a... Depois eles falam, vocês vão voltar? Eles querem que a gente volte. Né? Tem alunos que acabam tendo a confiança no círculo, porque é tudo de confiança. Eles contam casos que são assim incríveis, coisas que depois a gente tem que levar
com a autorização deles para a direção de escola, tem que levar para um outro setor, chamar dentro da rede a parte assistencial, psicológica, porque tem coisas ali que acontecem e eles se sentem confiáveis. Então, assim, no começo tudo nada, mas quando a gente começa a fazer o trabalho, e por isso que eu acho, não podia ir uma vez cada 6 meses lá, tinha que ir praticamente a cada 15 dias, fazer um trabalho. E eles ficam mais calmos, né? Essa é a... Seria interessante. Eles se expõem, né? Isso. Eles acabam se abrindo. Meu sonho é que esse projeto vá para frente, né? De alguma maneira. Ainda não é o que a gente espera, mas quem sabe. Mas já é um movimento. Já. Fizemos roda de conversa com os pais, né? E como é que é? Eu ia fazer essa pergunta. Como é que é a... Como é que me fugiu a palavra agora, não é sociedade, a comunidade. Como é que a comunidade recebe o projeto? E aí eu não sabia se você tinha contato com os pais. Você já acabou de falar que sim. Então tem um retorno deles. Como é que é esse retorno? Tem escolas que a gente só vai com um cronograma. A escola chama, por exemplo, a escola numa A, que tem crianças especiais. Os pais têm muitos problemas. Então, eles solicitaram a nossa ida lá. E, assim, é super delicioso, porque eles contam, eles se sentem confortáveis, a gente faz aquela massagem no coração. É uma delícia. Afeto, né? Assim como escolas de 2º, 3º ano, 5º, 6º, que tem brigas dentro de sala de aula, e aí você chama os pais. Também existe todo... Porque a justiça restaurativa trabalha isso. Você tem que escutar os dois lados. Nunca é só um lado, né? Tem uma professora que apanhou lá o ano passado na escola, teve uma mãe que ficou brava e tal. Então, mas tem um porquê da mãe, tem um porquê da professora. E quando eu aprendi a olhar isso com o meu olhar dos dois lados, até em casa mesmo, eu acabo pensando em ser restaurativa. Procurar olhar com balança. Entendeu? É difícil a pessoa fazer isso, é um trabalho, é um hábito, que nós não temos essa educação. Mas eu acho que tem um caminho para isso, né? E você tinha citado aí um comentário que você trabalhou na DAAP. O que é a DAAP? O que você fazia lá? Quem que era atendido? Como é que funciona? A gente faz tanta coisa, né? A DAAP é a Divisão de Atendimento Psicopedagógico. Na época que eu trabalhei 3 anos na área continental e 2 aqui. Nós fazíamos atendimento na escola com crianças com dificuldade de aprendizagem. Não são as crianças laudadas, essas têm um setor especial, né? Educação especial. São crianças que realmente têm uma dificuldade para aprender, mas elas não têm um laudo. Às vezes até a gente percebe que ela vai precisar passar por médico, por psiquiatra para ter um laudo. Mas a maioria das crianças, vocês fazem um trabalho com jogos, um trabalho de desenhos, dentro para descobrir aonde está o problema dessa criança. Geralmente o problema é familiar. Se você faz uma anamnese, né? É quase e sempre, aí, né? Você vê que na família, né, isso é meio sigiloso e tal, mas eu tenho contativamente de vários casos que eu atendi, muitos, os pais foram usuários de droga, foram usuários de bebida alcoólica e a criança nasce com alguma coisa. É uma coisa que eu não sei provar, não fiz mestrado sobre isso, mas eu penso em estudar sobre isso, né? Afeta de alguma maneira a vida familiar, a dificuldade. Às vezes a dificuldade da criança não é nem a falta de dinheiro, nada, é a falta do pai ou da mãe, ou de estar com o avô, ou de estar com o vizinho, alguma coisa assim, e ela trava. A estrutura familiar, não tem jeito, né? E aí você tem que destravar essa criança. Uma criança lá na área continental, eu falei assim, ele é burro mesmo, mas aí mandaram eu vir aqui. E eu fiquei com uma dó, porque o menino estava lá, a mãe, o pai, tal, não sei o quê. Aí a mãe e o pai falou que ele é burro? O pai falou, né? E me mandaram o pai vir não aqui. É burro, o burro é a criança. O menino que tinha repetido 3 anos, tal, foi lá pro DAP. Aí eu comecei a trabalhar. É o que? Engenheiro? Então, aí entendeu? Difícil. É isso que eu falo. As pessoas, o pai julga o filho como burro e de repente ele não tem nem a 5ª série. Então, sabe o que o filho era? Disléxico. Tá vendo? E o disléxico, ele tem toda uma forma diferente de aprender. Né? A gente vê entre nós, né? Tem um falta que é mais visual, visual, não é falta de atenção, né? Tem os DIs que tem uma atenção mais... Eles demoram para aprender. Então, agora com a internet ainda piora a situação da criança. Sem dúvida. Então, assim, se você fizer um trabalho direitinho,
você vai conseguir recuperar. No final do ano ele passou, mas ele não passou porque eu sou boa psicopedagoga, ele passou porque eu descobri o problema dele e comecei a trabalhar com ele de outra forma. Fui na escola, porque o nosso trabalho não é fácil. Você não trabalha só com a família, só com a criança. Você tem que ir na escola e falar com os professores. Olha, fulano de tal, ele realmente não vai conseguir escrever, mas se você fizer a oralidade com ele, se você mostrar a imagem, ele vai aprender. E isso mudou a vida da pessoa. Então, quando muda a vida da pessoa, você fala, bingo, consegui, né? Então, é uma vitória. É uma vitória. Então, foram muitas vitórias. A gente percebe que, por exemplo, da Vila Margarida, então, são bairros que a gente tem muita criança com dificuldade de aprendizagem. Todos eles têm uma história. Eu sei de uma história perto de mim, de que a criança tinha 8, 9 anos e não sabia escrever. Pois é. E estudava em colégio particular. E aí falavam que ela tinha hiperatividade e uma deficiência de se concentrar. Como é que se chama? TDAH. Não é TDAH, não. Mas algo relacionado. Uma coisa assim. Por algum motivo, a criança, acho que os pais não tinham mais condição de pagar, a criança pegou e mudou para um colégio. Público. Não sei, mas eu estou falando assim, mudou de colégio, que seja. Em 6 meses a criança começou a escrever. Às vezes é uma questão de atenção, às vezes você olha assim... Aí o olhar do profissional. Exatamente, você olha, mãe, se você ficar... Não, mas o que mais admira é um estudo profissional, particular. Que deveria dar mais atenção. Ambos devem dar atenção. Não, mas assim, eu estou falando entre cobrança... Você tem razão. Eu acho que assim, tanto a cultura de paz quanto a psicopedagogia são muito novos. Né? Educação, sim. 10 anos é pouca coisa. Sim. Né? 20 anos você já começa a pensar em alguma coisa. Com a nossa sociedade, né? Mais uns 150 anos. Então, é isso. Tem que investir, tem que ter os profissionais, né? Tanto na escola pública quanto na particular. Eu acho que tem que ter. Eu sou pessoa de escola pública. Eu só fui para particular na universidade. Meus filhos fizeram escola particular e todos eles entraram na USP e na UFSC. Mas aí eles nasceram já na época do De Volta para o Futuro. A senhora já tinha muito seu marido já viajava lá na Lua, voltava com o foguete da NASA. Você vê, professor trabalha 3 períodos. Eu dava aula em universidade de sábado, às vezes eu fazia correção de trabalho no domingo. É guerra. 3 filhos, meu marido era engenheiro e trabalhava como professor. Aprende com ela, Luciano. E a gente vai indo, né? E a gente vai se enfiando nas coisas, a gente vai fazendo. Por quê? Primeiro, porque gosta, e eu acho que isso é o ponto fundamental. Segundo, porque realmente a gente precisa de dinheiro e o dinheiro faz toda a diferença, sim, na vida da educação. O que te deu condição, junto com o teu marido, de você dar um futuro para eles. O que eu acho que é uma boa educação? O que é uma boa educação? Escola pública, sim, que tem que ser de qualidade, e a gente não tem tanta escola de qualidade assim, algumas são. Nós temos que ter uma língua, né, que não precisa ser o inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês. Minha filha fez mestrado em Sorbonne. O ideal é o inglês, né? O ideal é inglês, mas no mínimo, né? Todo mundo estuda e sai no final, ninguém fala nada. É incrível. Mas vou te falar, eu não sou muito de criticar profissional, não, porque cada um tem o seu. Mas eu vou para 50 anos, vamos falar que faz 5 décadas. Cara, eu não vi ninguém, um colégio que seja particular ou coisa, falando fluente. Você tem que ir para um lugar... Não, mas aí você vê que é um defeito dos professores, com todo respeito, cara. Com todo respeito. Mas é problema dos professores de inglês, cara. Não é possível. Por quê? Não sei se eu penso todo assim. Mundo... Não, ele é de quê? De geografia? Geografia. As crianças saem sabendo... Com uma noção, umas coisas de geografia. Você de artes. As crianças saem no final sabendo alguma coisa de arte. Porque depende também de cada aluno, isso aí a gente também sabe. Tem uns alunos, tu pode ensinar inglês todo santo dia e não vai fazer. Não é dele. Tudo bem. Como de artes também. Tem pessoas que não vai se adaptar, não é dele. Vai da afinidade, né? Então, tem Mas a língua ela tinha que ser levada mais a sério. Tinha que ser 5 aulas de inglês, que nem St. Mary's. Lá, no meu tempo era uma a cada, acho que 15 dias. Não, então, meu vizinho... Eu não sei nem falar tudo dele é inglês.
tudo dele é inglês. Tudo dele é inglês, a escola bilíngue. Então, ele tem que aprender inglês, senão ele não vai conseguir estudar. Veio um amigo do Lu aqui, o Titer, né? Como é que é? O Anderson. Ele parece ser um cara dedicado. Ele é fera. Tu tá entendendo? Ele é um cara que me pareceu, apesar de ter conhecido naquele momento, que ele gosta de envolver a situação das crianças para a criança aprender. E você não vê tem que ter essas significado. coisas. A aprendizagem, ela tem que ter significado. Sabe como meu filho aprendeu inglês? Né? Ó, meu filho acabou agora, tá começando uma parte jogando. Eu tenho um filho que aprendeu jogando. Uma parte jogando e a outra parte fazendo tradução de quadrinhos para empresas. Então, tá vendo? É isso. Mas não estudou a vida inteira. Ó, nosso estudou país no colégio precisa particular trabalhar isso. até o 9º ano. E então, não assim, tem. é uma coisa que não, eu vejo. Você tem que pagar a parte. O inglês. Então, tem que pagar a parte. mas se você escolas tem, a parte. Então, você já não está pagando no colégio? Com certeza. Mas a Regina, ela falou um negócio que eu nunca pensei agora. A aula de inglês deveria ter a mesma quantidade que a aula de português, cara. Lógico. Sim, porque você tem que treinar, nisso. você tem que conversar. Eu não gosto, né? Entendeu? Eu não gosto de inglês. Eu não gosto, Sim. não gosto. Mas assim, então. eu sei que é necessário. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, é necessário. Porque as crianças não saem falando português corretamente. Você não precisa... escreve corretamente. Eu até acho que a gente não precisa falar totalmente correto, mas, por exemplo, básico, eu já né? viajo, eu consigo me entender lá. Né? Eu já sei, I am lost. Vai pra lá e não morre de fome, né? Eu também consigo. Então, isso eu também é uma coisa que eu comecei a estudar com 55 anos. Tá. Então, faz 6 anos que eu estudo. Tá. É difícil. Eu sinto dificuldade. Não, é difícil. Eu acho que eu estou sendo alfabetizada no inglês. Né? Sim. E aí, só para terminar, né? bebezinha, sou bebê ainda. Quando eu acho que é isso, é um ensino de qualidade, é uma língua, é um esporte, tá? Seja lá qual for, e é alguma coisa na área de cultura. Tem que ser. Você forma, chama educação básica. Vai formar o cidadão na educação básica. O básico é isso. Então, a gente não vê essa formação, falta alguma coisa aí. Então, eu acho que os setores pensantes aí do nosso país têm que pensar mais ainda para fazer mais ainda um trabalho decente, para que nós tenhamos nossos seres humanos melhores. É o que a gente vai citar, né? Tem todas as aulas. Tem alunos que vão gostar mais de uma aula e da outra. Tem alunos que vão simpatizar mais com o professor do que o outro. Isso é normal, é como amizade. Né? Todo mundo tem amizade, mas um tem afinidade mais com um outro. Mas o que eu vejo é isso, é uma certa displicência, não só falta do coisa, mas também do profissional. Tipo assim, eu tô aí. Você sabe que tem, em todo lugar. Vou fazer ali, vou bater meu ponto e já era. E não é assim que tem que fazer, porque você está ali ensinando pessoas. Você está formando o seu médico futuro. Você está formando o seu policial futuro. Na mão do seu médico lá, que você deu aula. Só que você não deu aula em inglês direito para ele lá, aí ele viu lá um negócio em inglês, achou que era mete lá o bisturi em tu e te mata. As pessoas não pensam nisso, que eu estou ensinando pessoas no futuro. Essa consciência você demora a ter. Demora. Eu comecei a dar aula, eu gostava de dar aula, gosto de falar, vocês já viram, né? Sim. Eu acabei com o programa, acabei com as perguntas. Adoro falar, adoro ensinar. Mas teve uma época na minha vida que eu estava num projeto, saí, voltei para a sala de aula, eu fiquei 1 ano sem saber quem eu era, porque a gente fica 14 anos fora de sala de aula. Quando a gente volta, a gente demora. Mas aí foi ali que eu amadureci. Porque eu não queria mais dar aquela aula daquele jeito. Eu queria dar uma aula que significasse. Foi quando eu fui dar aula em universidade. É se cobrar, né? Se cobrar para tentar dar montar professores bons que tivessem ideias de que eles estavam sendo formadores de outras pessoas e que eles tinham que ser bons, mesmo ganhando pouco. Bom. Né? Mas não foi o que você escolheu? É isso. Né? Então, se você é um bom enfermeiro, vá fazer seu trabalho direito. Se você é um bom professor, vá fazer seu trabalho direito. É difícil, não é fácil. E às vezes você fica mesmo... Mas o mínimo, né? Seja profissional. Não precisa ser o excelente professor. Porque isso aí depende de cada um de se cobrar. Sim, vamos fazer o certo. Faz o certo. O mínimo, né? Faz o certo. Eu acho também. Agora, as pessoas saírem sem saber fazer uma conta.
que nem ensinam muito. Mas as escolas têm que ser mais não sei atrativas. O quê. No final das contas, a gente não usa nada. A não ser um cara matemático que vai trabalhar com finanças, essas coisas. Mas fazer, subtrair mais e menos, não sabe fazer. É o básico, né? O básico tem que ter. Tem que fortalecer o básico da pessoa. O básico não, tem que ter. Quer ensinar não sei o quê, como se todo mundo fosse virar o Einstein, fosse virar um astronauta. Eles e não perguntam é isso. pra quê? Eu falo, ó, isso pelo menos vai usar o seu raciocínio. Você vai trabalhar o seu raciocínio. Isso é importante. É igual na arte. Né? Expande a pessoa. Não é porque a senhora que está dando aula gosta de uma certa coisa que os outros vão gostar. Sim. Expande ali. Eu sempre fiz cada um vai muita seguir música. o seu caminho. Porque minha formação primeira foi de técnica em música. Então eu sempre trabalhei muito com música. E eu dei cursos de música, dei muitos cursos de músicas para professores do Estado. Eu não falei aqui, eu acho que dá tempo de eu falar um pouquinho. Eu fui ATP do Estado de São Paulo. Foi uma época... 5 segundos, senão a Globo corta. Tá bom. Então, quando eu fui o Jornal Nacional vai entrar agora. Tá ótimo. Quando eu fui assistente técnica do Estado de São Paulo, foi por 2 anos, eu, além de aprender muito, eu trazia para a Baixada cursos para professores de artes daqui. Eu fazia minha formação em São Paulo e trazia para cá. Foi uma época riquíssima na minha vida. E riquíssima de estar oportunizando coisas diferentes para professores aqui. Sim. E isso ninguém tira de mim, porque é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida. Sim. Muito bacana. E é isso que tinha que acontecer com mais frequência. Né? Então, o que acontece? São as políticas públicas que têm que mudar. Gente. Eu vou voltar no mesmo martelo. Tem que ter alguém ali pensando, vamos fazer de novo formadores, vamos criar alguns subsídios, que o professor fica em sala de aula o tempo inteiro. Tira o professor um pouco de sala de aula e faz ele... não é só na Semana da Educação que você Regina, tem que dar curso. Para a gente terminar, sabe por que eu sou um pouco descrente nisso? Porque a grande maioria que está lá governando, nem o primeiro colegial tem. E o povo vota. Faz parte do nosso país. Entendeu? E o povo vota. Mas a gente tem que acreditar que alguns bons as coisas vão mudar, sim. Que estão mudando. Nem que for um pouquinho assim. Nem que for um pouquinho. Vamos fazer a nossa parte. É isso aí. Eu vou fazer 5 minutos, a gente já passou do ponto. Eu vou fazer o bate-alfa. Eu faço uma pergunta, você responde reto e direto. Tá. Né? O que vier na sua cabeça primeiro. Vamos lá. Não tenta ficar bolando as coisas, não. Vamos lá, né? Um momento que ficou marcado na sua vida. Montar as creches municipais. O que te faz ter sentido na vida? O poder ensinar as outras pessoas. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou. Nossa Senhora, algo que eu perdi em algum momento. Um momento da minha vida, eu descrei do meu marido. A gente se perdeu. A gente se separou, se divorciou e a gente voltou a se olhar. Legal. Hoje em dia eu o amo mais do que antes. Teve um porquê, né? Teve. Se a gente for ver assim. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Nossa, meu pai. Um projeto que gostaria de realizar? Quero continuar escrevendo meus livros e contando as histórias e trabalhando muito na educação. Já o segundo escritor aqui. E ela conhece o primeiro. O Pirauá, show de bola. Se eu pudesse voltar no tempo, Nossa, se pudesse voltar no tempo. Seria a mãe de novo. Minha vida. Um desejo? Desejo. Nossa. Continuar dando exemplos de educação para as pessoas acreditarem que podem melhorar. Um som? Um som. Adoro Tim Maia, gente. É meu som. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? Que eu não aceito. Eu não aceito o desrespeito. Algo que te faz sair do sério? Faz sair do sério? Ficar longe dos meus filhos. Aí, ó, já é um recado pra vocês. Liga. Liga pra mamãe. Faz Tá um em cada canto do mundo aí? Uma em Paris, um em Luxemburgo e um em Floripa. Pertinho. Super. Um livramento? Livramento. Quando me convidaram para ser secretária adjunta, eu fiquei 3 semanas e acabei não ficando mais. Eu acho que isso foi um livramento.
Uma pessoa para assumir e uma pessoa para trazer de volta. Uma pessoa para assumir? Tem que falar o nome? Não, quiser cuidado, falar, cuidado. Se quiser falar, fala. Eu acho Se for uma pessoa distante, fala. Não. Tem pessoas que querem que suma, não. Acho que todas, dentro da sua vida, fizeram a diferença na minha. E uma para trazer de volta? Meu pai. Um amigo? Meu marido, Wallace. O que eu mais preciso? De amor, de paz, de carinho. Nós não estamos mais na idade de guerra, né? Nem pensar, não. Pô de alfa. Pô de alfa é? Pô de alfa é aquilo que eu penso. Um lugar para que as pessoas tenham informação decente e certas. Não tem invenção, nada. Então eu acho que É a realidade da vida, né? É show de bola. É um chuá. Regina Travassos, ela é? Uma pessoa sensível, sincera, alegre. Uma vez uma filha falou para mim assim: mãe, por que você todo dia acorda tão alegre? Eu falei, porque eu escolho na minha vida acordar e ser alegre. Quer mandar um beijo, um abraço pessoal? Câmera 2. Quero mandar um beijo pro Wallace Travassos, meu marido, que me aguenta há 40 anos. Para os meus filhos, né? Tanto os biológicos, Marina, Leonardo e Conrado. Para minha mãezinha, a Elza, né? Que está aqui, que eu quero cuidar muito dela. E para os meus filhos de longe do coração, que é a Vika, o Eric e a Neck. É isso. Ressalve, Luciano. Agradecer aí a confiança, compartilhar todo esse teu conhecimento, falar toda essa tua trajetória aí, que inspire muitas pessoas aí. Muito obrigado aí, Regina. Obrigada, Luciano. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Foi um prazer enorme. Foi muito bom estar aqui. Que bom. A gente fica feliz por trazer pessoas que têm experiência de vida, experiência profissional, que mostra para você a dificuldade da vida, que não é fácil, mas se a pessoa perseverar, ela vai chegar. Ela pode até não chegar, né, onde ela deseja, mas em algum lugar ela chega. Ela pelo menos sai do zero. Não é isso, Luciano? Com certeza. A gente deseja todo o sucesso do mundo para a senhora, realização Obrigada. dos seus sonhos aí de escritora, e que volte, né? Com certeza. Se puder, volte. Não fique chateado com a gente, principalmente comigo, que sou brincalhão. Muito bom, né? Delícia. A gente vai ficando com Deus, um forte abraço e vamos terminando por aqui.